Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal e dessa vez, olha como eu estou aqui, olha para baixo, olha para cá, uma grande referência no tema que nós vamos falar hoje, né, que é hipnose, sexualidade, hipnose, orgasmos hipnóticos, sonhos lúcidos. É um tema bastante curioso que ainda é permeado, não é, Guilherme, sobre muito preconceito, muito paradigma, e a gente vai poder esclarecer aqui a respeito desse tema, né, como é que você tem trabalhado nessa área, como você chegou a estar nessa referência que você está hoje. A gente vai um bate-papo mesmo, né? A ideia não é que seja uma entrevista, é que a gente possa trocar umas ideias a respeito dessa ferramenta que você tem feito dia após dia. Então, fique livre, a gente não montou roteiro, a gente está no bate-papo livre, tá certo? Então, a galera está aqui para te conhecer, tem uma galera do meu público que não te conhece e que ficou muito curioso pelo tema da live. Inclusive, tem algumas pessoas até que ficaram curiosas para passar pela experiência, né? Eu acho que você escuta direto esse tipo de coisa, né? Eu quero passar por uma experiência como essa, né? Sentir de fato como é que é. Então, Guilherme Alves, é com você, sejam muito bem-vindos, se apresenta para o pessoal e fique à vontade. Não, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar fazendo essas entrevistas aí constantemente. Eu acho que tudo isso é válido, não só a minha, mas de vários outros profissionais que já passaram por aqui. E, querendo ou não, é uma forma de levar conhecimento, de levar é, essa noção, né, dessa técnica, dessa ferramenta aí para outras pessoas, e ainda mais nessa época de pandemia, onde a gente sabe que acaba que as pessoas estão cada vez mais precisando aí de ocupações, né, de distrações. Então, parabéns primeiro pela iniciativa de estar fazendo isso, condensando essas entrevistas, salvando depois, criando realmente esse material para que as pessoas possam ter acesso. Então, antes de tudo, já parabéns por isso. E obrigado demais pelo convite, obrigado por estar falando aqui com os seus seguidores, com a galera que te segue. Show de bola. Eu costumo sempre falar aqui nas lives, Guilherme, que o objetivo principal dessas lives é promover um dos maiores bens. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. A gente está aqui, ó, quem está aqui vendo a gente, que entrou aqui, o Gabriel Domênico. Conhece ele? Conheço, mentalista? Chame ele depois aí, que ele está com conteúdo de persuasão muito legal. Show de bola. Vamos embora. Gabriel, fica aí, ó, na agulha, viu? Eu vou lhe chamar. Eu costumo dizer, Gabriel, que o que a gente está fazendo aqui é um dos maiores bens que o Brasil pode ter. Isso se chama educação. O objetivo de estar aqui falando com pessoas de referência nas áreas é promover a educação, trazer informação para as pessoas a respeito dessa ferramenta maravilhosa que transformou a minha vida e que tenho certeza que transformou a sua. E a partir dessa transformação de vida que você teve, você está levando transformação para as outras pessoas. Então, nada mais que a gente está fazendo aqui se chama educação. A gente está promovendo conhecimento para as pessoas que... O objetivo aqui não é estar falando para hipnólogos. O objetivo é estar falando para o público em geral. Né? As pessoas que são da área da hipnose, logicamente, se beneficiam com o conteúdo, mas tem muita gente que ainda não conhece a ferramenta de hipnose e que ainda acaba tendo um preconceito, cheio de paradigmas a respeito do tema. Então, Guilherme, conta aí pra gente como foi que a hipnose ela te encontrou. Foi você que encontrou a hipnose ou a hipnose que te encontrou? Conta aí como foi a tua história de vida, cara. Vamos lá. Então, o que acontece foi que ali mais ou menos em 2008, mais ou menos 2008, eu fui assistir uma apresentação de hipnose meio que sem acreditar muito, né? Não acreditava muito nela e fui assistir, não acreditava muito que hipnose existia. Fui assistir uma apresentação e chegando lá eu vi que o negócio era muito, muito sério, muito real. E aí já começou a gerar curiosidade e fez com que eu corresse para estudar cada vez mais e entrar aí nesse mundo. Mas comecei completamente cético, indo assistir um show em um pub, em um bar que tinha aqui em Brasília. E quem fazia esse show era o Bruno Tricari. E fui lá assistir o show e fiquei maravilhado e pensei, putz, eu
preciso descobrir como é que isso é feito, né? Então, na verdade, começou assim. Começou comigo tentando ali indo assistir um show, mas pensando total em entretenimento, assim, e sem acreditar. Fui muito assistir pensando que seria como um show de mágica, né? Que a gente sabe que tem toda uma picaretagem ali por trás, mas que a gente se diverte de todo jeito. E fui total com essa cabeça, com essa mentalidade. E como foi que você descobriu que a hipnose realmente funciona, existe, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que fazem hipnose, quando teve contato pela primeira vez com a hipnose, achou que, rapaz, não tem como confiar nisso daí, né? Eu acho que é combinado, as pessoas estão fingindo por conformidade social para agradar o hipnólogo. Não, então, na verdade... Inclusive, eu também achava isso. Quando a grande questão é que a primeira vez que eu fui assistir o show, a primeira vez que eu fui para essa apresentação, eu ficava com uma pessoa e ela foi comigo assistir, né? E nessa apresentação ela foi hipnotizada. E aí eu chamei ela depois e falei, cara, eu sei que você fingiu, eu sei que foi fake, eu sei que alguém combinou com você, me conta aí quem foi. E ela jurou de pé junto que era verdade. E por ela, então, falar para mim, olha, juro que aconteceu e tal, gerou para mim essa percepção de que, ó, talvez, então, seja, e se eu preciso entender como isso funciona. Mas começou ali, então, logo de início, por uma pessoa que eu confiava já está sendo hipnotizada logo de cara, isso fez com que não existisse essa dúvida. A dúvida existia, obviamente, antes de eu ver acontecer. Mas no primeiro momento que eu vi acontecer, automaticamente já me trouxe essa sensação, né, de que era real. Massa. Aí como é que tu começou, né? Foi logo pro street, foi fazer hipnose de Não, rua, foi logo pra clínica? Isso 2008, né? Então, 2008 não existia essa popularização que existe hoje. Então, a ideia da hipnose de rua ali, de um street acontecendo, era algo que ninguém nem se pensava, até porque era algo que não era visto com a facilidade que é vista hoje, né? Muitas vezes existia muito preconceito, existia muita incerteza sobre o que era a ferramenta. E então a ideia de estar na rua aleatoriamente fazendo isso era algo muito distante. Quando então eu comecei esse processo, quando eu comecei a praticar, eu fazia brincadeira com os amigos, brincadeira com pessoas ali em grupos de amigos e tal. E chegou uma época, um momento onde eu me senti preparado. Falei, cara, eu tô bom. Já, obviamente, anos depois aí, isso ali em 2010, 2000 e pouco, 2011 talvez. E aí eu falei, olha, sei que eu tô bom, tô praticando isso há muito tempo, tô estudando, tô fazendo vários cursos, já estava fazendo vários cursos, né? Estava assistindo vários treinamentos e cheguei então numa ideia de que eu queria fazer um show, fazer uma apresentação. Só que esse cara que me ensinou hipnose da primeira vez foi o cara que fez o show, né? Foi o cara que estava presente naquele show, foi o cara que estava presente naquela apresentação. E aí eu não queria também bater de frente, entrar como um concorrente na área, e tentei encontrar vertentes, tentei encontrar um caminho diferente aonde isso poderia ser realizado. E vi isso com muita força nas apresentações eróticas, né? Que acontecem em Las Vegas diariamente. Então foi ali que eu tive um estalo de falar, putz, deixa eu levar isso para esse lado. Mas antes, obviamente, eu já fazia essa hipnose para entretenimento, já estava ali, já tinha alguns projetinhos, tentando fazer alguns projetos darem certo, né? A gente tinha um projeto em vídeo, junto com um ilusionista aqui de Brasília, fizemos alguns vídeos, fizemos alguns conteúdos aí para a internet, mas acabou
O vídeo que viralizou bem foi um vídeo ligado ao orgasmo e tal. E foi cada vez mais me dando essa ideia de criar um show voltado para essa área, que foi quando eu decidi, então, desenvolver toda a estrutura do show e oferecer ele para vários teatros. Já contei essa história, apresentei para vários lugares que acabaram negando, mas no fim das contas aí eu arrisquei em uma casa de swing que comprou a ideia, né? Que comprou a ideia, falou vamos lá, tal, e foi como eu comecei a fazer essas apresentações nessa área. E depois o negócio decolou, né? Na verdade o show era um show que, por um lado, ele colocava muitas pessoas no local, no espaço. Ele tinha um público muito bom, mas por outro lado, ele não era tão interessante para casa lá, para o local, né? Porque era um show que prendia muito a atenção das pessoas e isso acabou fazendo com que o consumo de bar e tal caísse bastante. Então, para eles não era tão interessante, acabou não dando tão certo por conta disso, porque era um show que, ao contrário das outras apresentações que aconteciam lá, demandavam atenção, demandavam concentração, e aí as vendas caíram drasticamente, assim. Mas foi nesses shows que começaram a surgir as primeiras pessoas com dúvidas e questionamentos e interesse em passar por terapias para disfunções sexuais, né? Que foi aonde, então, eu falei, ó, não é algo show, não é algo entretenimento, mas é algo que a gente pode fazer, é algo que na clínica pode ser tratado. Então, foi quando eu comecei a levar esse trabalho para um lado mais sério, né? Aí acabou que para mim, isso estava sendo tanto mais rentável quanto mais prazeroso de fazer, de levar isso para um lado mais para esse lado da saúde mesmo, do que para um lado do entretenimento. Mas casou também com algumas queixas do espaço relacionado ao tempo do show, onde eles queriam que a durabilidade do show fosse menor, para que a queda nos números das vendas do bar não fosse tão intensa, né? E aí a proposta deles, eu lembro que a última proposta que eles mandaram foi para que o show tivesse 40 minutos. E a gente sabe que para um show de hipnose, um show de 40 minutos é muito pouco, porque a gente precisa, sim, gerar vários convincers ali, fazer com que a pessoa realmente se aprofunde no dado para que a gente tenha algumas reações mais profundas mesmo. E aí foi a hora que eu falei, então para mim já não é tão interessante, eu já estava também um pouco mais dentro desse mundo da terapia, e foi onde eu decidi focar, colocar minha energia nesse lado mais terapêutico, mais clínico. Entendi. Então, assim, em resumo, você começou por lá, foi o start, né? Não permaneceu nas casas de swing, mas foi aonde surgiu essa ideia de começar a trabalhar com esse tema, né? Como você falou agora. Na verdade a ideia surgiu na vontade de fazer um show que usasse o orgasmo hipnótico. Um show de palco. Mas como aqui na cidade já existia um show de palco com muita força, com muito nome, e feito por amigos, por parceiros, eu não quis criar um produto concorrente. Eu quis criar um produto que seguisse a mesma linha, mas que fosse algo paralelo para um outro público, né? Então, foi muito isso. Não foi... Então, desde o início, a ideia era criar um show de palco, de entretenimento que fosse diferente e que não chocasse com o já existente. Entendi. Então, assim, a ideia da sexualidade, ela não vem por uma vontade inicial de trabalhar com sexualidade, nem nada, mas veio, sim, por uma noção, uma percepção de que, principalmente fora do Brasil, os shows de hipnose que apresentam um maior público são os shows de hipnose que têm uma pegada mais adulta. Se a gente for parar para pensar, em Las Vegas a gente tem show de hipnose 6 dias por semana, né? Então, são shows de hipnose praticamente diários. E dos dois grandes shows que existem,
em Las Vegas, a gente tem o show do Mark Savar, que é um show que, embora não seja um show erótico, ele é um show adulto, principalmente por acontecer dentro dos cassinos, né? Onde já existe, sim, um limite de entrada ali, as pessoas têm que entrar maiores de idade somente. E o show do Anthony Cools, que aí sim é totalmente escrachado. Mas são os dois grandes shows ali, são os dois grandes nomes, que são, então, nomes que levam isso para um lado mais adulto, para uma pegada mais adulta. Né? Então, fui muito pensando nisso, e pensando principalmente se essa pegada mais adulta, se essa pegada mais sexualizada dá certo nos Estados Unidos, se a gente traz isso talvez para o Brasil, que é um país, sim, mais sexualizado, falando mais abertamente sexualizado, eu falei, acho que talvez a gente consiga um alcance maior, né? E foi da onde veio a ideia. Foi justamente pensando, analisando essa estrutura de sucesso dessas apresentações em outros países. Entendi. Uma dúvida que eu tenho aqui, que eu acho que pode ser uma dúvida para a galera, né? Teve esse probleminha da questão do tempo, né? Que as casas lá estavam pedindo um show com um curtíssimo espaço de tempo e onde você precisava desse tempo. Esse foi um probleminha, mas em relação ao público, quando você chegava lá, a aceitação era muito boa, você tinha que fazer um pré-talk muito bem feito, tinha resistência. Como é que era a interação entre o pessoal? Resistência é óbvio que tinha. A gente está, vamos imaginar que você está numa casa de swing, uma casa de entretenimento adulto, onde provavelmente assim, a grande maioria das vezes eu entrei logo após uma pessoa estar pelada no palco, né? Então, depois de um show de striptease, depois de um show de sexo ao vivo, depois de algo realmente que fez com que os ânimos fossem lá para cima, entra eu de roupa falando cola a mão. Tipo, obviamente é algo extremamente broxante para aquelas pessoas que estão lá. Então, isso a gente acaba tendo que trazer a atenção do público de alguma maneira. Essa tensão toda vinha em cima de um pré-toque que era muito bem elaborado para aquele público, um pré-toque muito bem desenvolvido para aquele público específico. As apresentações eram feitas junto com comediantes que traziam também um lado de humor para dar uma quebrada nas pessoas mais resistentes e também para trazer uma leveza para minha ideia mesmo fazer casa de swing, aonde eu sabia que não existiriam limites ali. A minha ideia era fazer algo que de maneira alguma fosse pro vulgar. Então, o tempo inteiro essa ideia de ter um comediante junto, de ter alguém improvisando e muitas vezes levando algo para um lado cômico, isso veio muito da ideia de justamente tirar uma possibilidade de que o show fosse para o sexual demais, fosse para um vulgar, fazer com que realmente ficasse uma coisa bem tranquila, assim. Obviamente não era algo para toda a família assistir junto, mas de maneira alguma era ofensivo, sabe? Então foi algo que, embora o ambiente permitisse, sempre foi algo feito com muito respeito, até mesmo as pessoas que estavam lá. Explica aí para as pessoas que estão aqui na live como é que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de promover orgasmos sem ter nenhum tipo de toque, sem ter nenhum estímulo físico, apenas com a nossa imaginação, apenas com a nossa mente. Acho que é uma curiosidade muito grande da galera aqui embaixo. Como isso pode acontecer? Na verdade, eu até acho que, se a gente for parar para pensar, não devia nem ser uma curiosidade, né? A partir do momento que eu acho que é muito claro. Claro que eu achei muito óbvio o quanto a nossa mente, o nosso pensamento, nossa situação atual está envolvida em todo esse processo. Com certeza, pessoas que estão aqui sabem muito bem, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres sabem, os homens sabem, se eles não estão bem no momento, se eles não estão bem com o parceiro, se eles não estão bem
na situação. Isso acaba fazendo com que eles não consigam estar presentes ali no momento e que nada vai acontecer. Então, assim, por mais que a gente tenha essa percepção, essas ideias de que o prazer ele tem necessidade de realmente desse estímulo físico para ser gerado, aí a gente vê que não é nada disso. Obviamente, uma estimulação física pode sim auxiliar. Existem zonas erógenas que vão ser ativadas, que vão fazer com que o prazer venha de uma forma mais forte, mas o nosso emocional está extremamente envolvido dentro desse processo. E quando a gente fala também da questão da hipnose, a gente tem que entender o que a hipnose faz, né? A gente tem que entender como que a hipnose funciona. A hipnose é um processo que tem a capacidade de reproduzir estímulos já existentes, estímulos já vividos, estímulos já experienciados. A gente sabe que a hipnose não cria nada novo, a hipnose não faz com que sensações novas sejam geradas, não faz com que sensações novas possam ser criadas, mas eu consigo fazer com que sensações já existentes possam ser reproduzidas. Então, a partir disso, a gente tem a ideia de que se uma pessoa já teve uma sensação de prazer, ela pode ser reproduzida, bem como para as pessoas que estão aqui na live, já viram apresentações de hipnose, ou trabalham já com hipnose, já devem ter percebido que se você pegar uma pessoa que já bebeu na vida, você consegue dar sugestão para que ela fique bêbada, né? Para que tenha todos aqueles sintomas, para que tenha todo aquele comportamento e tal. Então, da mesma forma que eu consigo trazer o referencial de uma pessoa que já bebeu para o momento, fazendo ela se sentir alcoolizada ali, eu consigo gerar uma sensação de prazer, porque é justamente isso. A partir do momento que existe o estímulo, a partir do momento que tem um estímulo já existente, esse estímulo ele pode ser reproduzido. Então, se uma pessoa já teve, sim, um orgasmo, ele pode ser reproduzido com facilidade. Tá? E aí entra muito nessa questão. A gente não só tem uma técnica que vai poder reproduzir estímulos, e aí de toda maneira ele já estaria sendo reproduzido, como a gente está falando de uma sensação que é completamente gerada por um lado emocional, por um lado psicológico. Tá? Não só pela hipnose, mas existem estudos envolvendo um contexto mais neurocientífico e o processo de orgasmo, e aí eu coloco até um estudo que foi comandado pelo Barry Komisaruk com a Nan Wise, são dois pesquisadores aí de renome dentro dessa área, no qual a Nan Wise, dentro de um aparelho de ressonância, ela trouxe a ideia, trouxe pensamentos ligados à sexualidade e foi visto que pelo cérebro dela, né, que estava dentro desse processo sendo analisado, foi visto que realmente a sensação de prazer começou a ser escalada, começou a ser gerada, e o cérebro inteiro foi se acendendo, né, mostrando sim, que todas as áreas estavam ficando ativas e que aquela sensação estava vindo à tona. Então, essa ideia, não só a ideia de que o cérebro todo ele é ativado durante um processo de orgasmo, mas como a ideia de que um pensamento pode criar essa sensação tão intensa, tão igual quanto de uma estimulação física, isso já foi algo até cientificamente comprovado. Eu tenho um curso, né, eu tenho um treinamento ligado para essa área de orgasmo hipnótico, e dentro desse treinamento até a gente tem uma pesquisa sendo realizada, aonde tem uma pessoa que passa por uma prática masturbatória, atingindo o orgasmo, e depois também ela passa pela hipnose, onde a gente consegue ver de uma forma neurológica também, através de todo um acompanhamento de neurometria, feito de uma forma incrível pelo doutor Vitor Furbino, lá de Goiânia, que é especialista em neurometria, aonde a gente conseguiu ter toda a percepção de que o orgasmo gerado por hipnose é exatamente igual
a um orgasmo gerado pelas vias tradicionais. E não só, eu coloco exatamente igual, mas tendo a possibilidade de ser mais intenso, a partir do momento que, quando a gente está trazendo referenciais, primeiro que a gente busca referenciais de maior intensidade, e depois que o processo de hipnose ele pode fazer com que estímulos já existentes possam ser modulados, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, se eu tenho uma lembrança de uma dor, essa dor pode sim ser eliciada de uma forma mais intensa, como pode ser eliciada de uma forma menor. E se eu levo também algo para o lado do prazer, eu posso eliciar uma sensação de prazer de forma mais intensa ou de forma reduzida. Então, isso faz com que sim, com que o orgasmo por hipnose seja uma reprodução fiel da sensação, existindo uma possibilidade de modulação do mesmo, podendo potencializar tanto quanto reduzir a sensação existente. Muito bom, cara. E uma curiosidade aqui, pela tua experiência de vida, né, que você trabalha muito com isso, você nota muita divergência assim entre o público masculino e feminino, tipo assim, em relação à curiosidade? Você nota que as mulheres são mais curiosas, os homens são mais curiosos? Cara, na verdade, porque esse trabalho, então, ligado a somente trazer uma sensação de orgasmo, as pessoas não me procuram, né? Para Mais isso, para tratamento. até porque eu ia achar estranho um cabra do seu tamanho me procurar falando que quer sentir um orgasmo comigo. Mas para tratamentos, isso é extremamente comum, né? Para tratamento é extremamente comum e sim, existe uma procura muito grande, mas realmente existe uma procura muito maior do público feminino. Mas essa procura maior do público feminino está muito ligada, principalmente a uma questão cultural, né? A gente mora em um país onde existe uma ideia ali do homem como uma pessoa que tem que ser viril, como uma pessoa... vamos colocar aqui essa imagem do homem latino ali, né? Que é dessa virilidade toda. Então, acaba que isso faz com que não exista tanto uma aceitação dos seus próprios problemas, o que faz até com que as pesquisas ligadas à sexualidade façam com que todas essas pesquisas ligadas à sexualidade acabam fazendo com que os homens não relatem tanto e faz com que a gente tenha pessoas do sexo masculino em porcentagens como pessoas que têm menos disfunções sexuais. Eu acho que a última pesquisa que foi feita de uma forma geral, buscando isso de uma forma geral, colocou 52% das mulheres participaram da pesquisa, né, como pessoas que têm disfunções, e quando isso ia para um sexo masculino, dava tipo 37%, quando a gente sabe que esse número, se não for igual, pode ser até maior, né? Mas é que muitas vezes os homens, eles acreditam que se forem ali numa farmácia e tomam uma dessas medicações aí que vão fazer com que ele tenha uma ereção, com que possa ter uma ereção, ele acha que fazer isso está resolvido, sendo que, na verdade, esses medicamentos não estão tratando a causa real do problema, tendo em vista até que o problema, muitas vezes, ele é um problema emocional, psicológico. Por exemplo, aqui, a própria ejaculação precoce, 95% dos casos de ejaculação precoce tem como base a ansiedade, algo onde a ansiedade tem que ser tratada, tem que ser trabalhada, e, obviamente, não é um Viagra que vai trabalhar a ansiedade de ninguém. E são medicamentos que acabam ali forçando, muitas vezes, uma vascularização que, utilizadas de uma forma não adequada, sem ser recomendado por um profissional, isso pode até gerar certas complicações, né, a um nível fisiológico. Então, existe sim tanto homens quanto mulheres com os problemas, mas claro que existe uma procura muito maior do público feminino, tá? Do público feminino. O público gay também, ele tem uma procura bem relevante. Obviamente, eles são mais sensíveis em relação a esse tema, não vão ter toda
essa, essa questão dessa masculinidade, do sou fodão, não posso ter problema, e eles entendem que quando tem algum problema e que querem resolver e procuram ajuda, isso isso é extremamente interessante. Mas a procura é para os dois lados, mas eu consigo ter para você essa noção dentro, obviamente, de um processo terapêutico. Não consigo te falar dentro simplesmente da sensação de orgasmo ou curiosidade pelo tema, porque, como eu mencionei, as pessoas não me procuram para isso. Tá? Massa. Pronto, você falou aí que utiliza na questão, né, do orgasmo hipnótico, mas dentro de um contexto terapêutico, né, para um tratamento. Já no meu caso, não. No meu caso é mais recreativo, né? Eu sou streeteiro, né? Faço hipnose de rua, só que eu não faço a experiência de orgasmo hipnótico na rua. Primeiro, por quê? Porque ninguém quer passar vergonha no meio da rua, né? Mas sempre quando alguém vê o cara fazendo hipnose de rua, às vezes chega no particular e diz assim: olha, eu vi na internet que a hipnose pode trazer essa sensação e tal, e eu sou curiosa para passar por essa experiência. Eu quero fazer. Então, assim, acontece muito, tá? Eu não faço para a questão do tratamento, mas eu faço para a questão recreativa. E é muito doido, velho, as sensações. As pessoas realmente se entregam. E de todas as obviamente, vezes que eu fiz. A grande questão, né, quando a gente entra nesse tema, justamente, obviamente, tem uma questão ética muito séria relacionada a isso, né? Que é como você disse, não é interessante que uma pessoa passe por essa sensação ali de uma forma muito expositiva para que vire show, né? Para que vire demonstração para os outros. Então, acaba sendo algo que demanda um certo contexto, né? Até mesmo para que exista uma entrega muito, muito interessante. Quando a gente está falando de hipnose, a pessoa consegue tranquilamente bloquear sugestões, a pessoa consegue controlar, né, as sugestões que são dadas a ela. A gente sabe disso, sabe que se eu estou te dando uma sugestão, você não está confortável com ela, você não vai se entregar à sugestão, ou muitas vezes você pode até bloquear a própria sugestão. E o contexto da rua, obviamente, ele é um contexto onde a pessoa vai se sentir desconfortável ali de estar se expondo dessa maneira, né? E aí isso faz, então, com que o processo na rua não tenha, obviamente, mesmo que a pessoa queira, mesmo que a pessoa fale, cara, eu quero aqui e tal, sem problema, vamos lá. Claro que a plateia e o ambiente, ele impede um engajamento muito diferente, de forma que isso aconteça, do que isso poderia acontecer em um ambiente fechado, em um ambiente seguro, né? Mas, claro, isso pode ser utilizado tanto para entretenimento, pode ser utilizado tanto para terapia. Esse treinamento meu novo que eu mencionei aí, ligado para o lado de orgasmo hipnótico, ele é um treinamento total focado na sensação, né? Para o casal sentir, para a pessoa sentir, para a pessoa que está querendo passar por essa experiência, ter essa experiência, para gerar no parceiro, para gerar na parceira. Então, obviamente, eu não sou contra o uso recreativo, embora acabou que eu levei isso para um lado clínico, para um lado terapêutico, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que têm esse problema, que possuem disfunções sexuais e a partir, então, do meu entendimento também de que essas disfunções, elas não só estão impedindo que a pessoa tenha prazer na cama, mas entendendo todas as ramificações que isso pode causar no psicológico e no social dessa pessoa, né? Fazendo com que muitas vezes exista um problema de sociabilidade, exista uma baixa de autoestima, exista problemas na relação com o parceiro, exista problemas de sociabilização, problemas de N maneiras, né? Então, a partir do momento que eu entendi todas as ramificações disso, foi onde eu decidi entrar para esse lado terapêutico aí com mais força, até porque poucas pessoas estavam abraçando isso dessa forma, por entender que poderia ser um tabu e que poderia não ser aceito da forma que elas gostariam, tá? Então, mas de maneira alguma eu critico o uso disso de uma forma de um entretenimento, de uma forma demonstrativa,
Eu critico quando isso é feito de forma antiética, eu critico quando isso é feito de uma forma que vá colocar a pessoa ali numa situação onde ela não vai se sentir confortável, vai colocar a pessoa numa situação vexatória, mas a partir do momento que isso é algo consentido e que isso está sendo feito em um ambiente seguro, sem problema nenhum. Exatamente. Eu sempre falo, né, nos meus cursos que o orgasmo hipnótico é uma coisa maravilhosa, só que tem que ser feita com ética, né, e com o consentimento da pessoa, e nunca feito na rua. Assim também como eu não gosto aquela galera que vai fazer terapia na rua também. Então, tem uma galera que está fazendo terapia na rua, tem uma galera que está fazendo orgasmo hipnótico na rua. Se você botar lá no YouTube, orgasmo hipnótico, você vai ver um cara fazendo street hipnose, trazendo essa experiência, e às vezes a pessoa ela nem quis passar pela experiência, foi uma sugestão que ele deu. Então, Na verdade, nada... eu não acredito muito numa pessoa não quis, eu acredito que se a pessoa quer bloquear sugestões, ela vai bloquear sugestões, mas o que eu acredito é que a pessoa, na hora, no momento, ela não tem a noção e a percepção de quem está ali vendo ela, do nível expositivo que ela se encontra, o que pode acabar causando depois um certo desconforto, uma certa vergonha, fazer com que ela não fique confortável com o que aconteceu, né? Então, é muito mais nesse sentido. De maneira alguma, eu acho que isso vai vir de uma forma intensa se a pessoa não quiser, sabe? Eu entendo muito que sugestões podem bem ser bloqueadas, mas eu entendo que realmente um nível da exposição, uma noção da exposição pode não ser percebida no momento. Muito bom. E aí você falou aí, né, que a gente resgata sensações que a pessoa já teve. E no caso, aquela pessoa, Guilherme, que chega para você para fazer um tratamento para disfunção e ela relata que nunca teve um orgasmo. Como é que faz para trabalhar? Na verdade os casos de anorgasmia primária são esses, né? Os casos de anorgasmia primária, a pessoa nunca vai ter tido essa sensação antes. E claro que uma simples sugestão de orgasmo não entra na questão aqui. Tem que ser identificado o porquê que isso está acontecendo. Na verdade, um trabalho que ele não só não vai direto para a hipnose, mas ele passa um entendimento de se aquela questão pode estar acontecendo por outros fatores, esse entendimento de que podem existir questões hormonais muito fortes, podem existir questões pessoais impedindo esse problema, podem existir questões fisiológicas, medicamentosas, várias questões, tá? E isso tudo tem que ser analisado. Se a gente, então, anula todas as possibilidades, deixando somente para o emocional, para o psicológico, aí sim pode ser feito um trabalho de hipnose, tentando identificar a causa do problema, tentando identificar a raiz do problema, tentar trabalhar isso, mas é um processo que pede de forma muito intensa uma anamnese muito mais detalhada, muito mais bem feita e com muito mais cuidado do que as anamneses que normalmente a gente conhece. A principal diferença em um tratamento ligado à sexualidade e um tratamento que a gente vai fazer para outras questões, obviamente, além de todo o processo, né, está na própria anamnese, está em como a anamnese é feita, está em como a abordagem é feita. A gente tem que entender que os clientes, muitas vezes, eles não estão confortáveis em estar ali, tendo aquela conversa com a gente. Muitas vezes, eles não estão se sentindo bem em estar expondo o problema e que uma palavrinha colocada ali de forma incorreta pode fazer com que ele não se sinta confortável e com que gere travas e problemas. Olha quem está aqui, Marcelo Silva, hipnoterapeuta. Marcelo é aluno nosso na formação lá de orgasmo hipnótico. O Marcelo está lá, está com a gente lá, já é um dos nossos alunos, está aí com a gente. Grande Marcelo. Vai estar também no Hipnoday aí nesse final de semana. Muito bom. E geralmente essas pessoas que procuram, eles vão em casais, né? Tipo, vai o marido da mulher, o namorado da namorada, ou vai uma pessoa individual, né? Não, o processo é um processo individual, tá? O processo
O processo, como toda terapia, é um processo individual e que é feito realmente somente com a pessoa, caso ela queira, né? Não é aquilo, quero que minha namorada faça, quero que meu namorado faça. Não. Se a pessoa quiser passar pelo processo, ela vai passar pelo processo. Todo o processo ligado ao processo ali de disfunção, ou tratamento de uma disfunção, ele vai acontecer sozinho. Muitas vezes o parceiro pode ser a causa do problema. Se você está colocando o parceiro no mesmo ambiente para escutar o que está acontecendo, você pode muitas vezes fazer mais mal ao casal, à situação, ao relacionamento do que bem. Isso aí. Tem uma galera massa que tá chegando aqui. Eu não sei se você tá ouvindo, mas aqui começou a ter uns fogos. Aqui é assim, a gente vai fazer live, é o carro do ovo passando, o carro do vizinho, o alarme dispara. Não tem uma live que não tenha algum tipo de som. Aí eu pergunto para você, Guilherme, quando é que essa pessoa ela deve procurar um terapeuta para poder fazer um tratamento, né? Quando você acha que a pessoa ela deve procurar? A partir de que momento? Na verdade, a pessoa deve procurar se ela não está se sentindo bem com a situação, né? Porque, na verdade, se a pessoa tem algum problema e está se sentindo bem com isso, não a incomoda, ela não tem que procurar ajuda, né? Então, é muito isso. Ela vai procurar ajuda a partir do momento que ela não está confortável com a situação atual. E mais uma vez, se a pessoa vai procurar um hipnoterapeuta, principalmente ligado a essas questões ligadas à sexualidade, é interessante já ter, desde já, essa noção de que, muitas vezes, as questões, as disfunções, os problemas ligados à sexualidade, eles são problemas que podem estar ligados a questões fisiológicas, a questões medicamentosas, a questões que vão sair de um aspecto psicossomático. Eu recomendo sempre que seja analisado ali hormônios, que seja analisado todas essas questões. Muitas vezes a pessoa chega com a libido baixa e o problema é um problema hormonal. Eu não consigo fazer nada a respeito desse problema, né? Não quero perder tempo, não quero que a pessoa perca tempo. Muitas vezes a pessoa ela está reclamando lá que está com a libido baixa, mas está fazendo o uso ali de um anticoncepcional, que é o que está gerando isso também. Então, é algo muito comum. Eu não consigo ajudar nessa questão, nesse quesito aí. Então, é algo que, ao procurar um hipnoterapeuta para tratar questões como essas, é interessante que dê uma olhada em todos essas outras questões que não são emocionais, tá? Porque nem sempre a disfunção está ligada a questões emocionais. Muitas vezes sim, mas nem sempre. E não é interessante que você perca dinheiro e perca tempo com profissionais. E outra coisa, Guilherme, tem como você, em auto-hipnose, chegar a esse estado? Claro, claro. Claro, a partir do momento que a gente consegue reproduzir as sensações, a gente pode tranquilamente, em auto-hipnose, fazer essa sensação vir à tona, eliciar essa sensação, né? Então, o próprio Marcelo Silva colocou aí. O Marcelo está lá no nosso treinamento, ele falou: recomendo a todos fazerem o curso, não só para quem é terapeuta, mas para quem quer melhorar o próprio eu, porque é algo que vai te ensinar a trazer essa sensação, a potencializar essa sensação, a não só trazer sensações de orgasmo, mas trazer uma sensação de sensibilidade maior, fazer com que você tenha mais zonas erógenas, fazer com que você tenha realmente, que na verdade tire seu relacionamento de uma rotina, talvez. Então o produto ele é para isso, a técnica é para isso, não é só para que seja executada em outras pessoas de maneira alguma. E a questão dos sonhos lúcidos? O que são sonhos lúcidos? Explica aí para o pessoal. Na verdade, sonhos lúcidos aí é uma outra vertente, né? Um outro caminho que a gente segue nesse nosso trabalho aí, mas é um produto que começou a ser desenvolvido ali na pandemia, durante a pandemia, mas não está no ar ainda, que é a técnica, basicamente, de fazer com que você tome conhecimento, tome uma percepção
do seu sonho, tome uma consciência do seu sonho, né? Saiba que você está sonhando, para que você possa controlar seu sonho, para que você deixe de ser espectador do seu sonho e realmente tome a direção, para que você controle e possa controlar o que vai acontecer. Então, esse é um produto que a gente começou, ia ser lançado agora durante a quarentena, mas que a gente acabou deixando para ser lançado depois. Então, quem sabe aí em algum momento aí nesse ano a gente já não solta isso, já não divulga isso. A gente está nesse primeiro momento com toda a nossa energia focada no de orgasmo, mas a gente vai já para terapeuta sexual, mas eu acredito que aí o nosso terceiro produto lançado esse ano vai ser focado em sonhos lúcidos, que, ao contrário do que muitos pensam, não é só para o entretenimento. Você pode desenvolver novas habilidades, pode trabalhar, pode ser uma experiência muito terapêutica, essa experiência de controle dos seus sonhos. Então, você pode muito bem levar para um caminho terapêutico, trabalhando, né, dentro desse aspecto da auto-hipnose, de um controle dos seus sonhos, para fazer com que você se desensibilize algumas questões que iriam acontecer, que vão acontecer na vida real ali mesmo. Guilherme Bruno, até onde o ASMR pode ajudar nesse tipo de terapia para a anorgasmia? Ou é uma vertente muito diferente? O ASMR ele não é uma terapia, tá, Juliano? Então, de maneira alguma, ele ajudaria. É claro que existem algumas pessoas que podem sentir prazer pelo ASMR. Você está trabalhando ali sentidos e sensações, e isso pode fazer com que exista, sim, uma sensação de prazer, mas de forma alguma é algo que pode trabalhar um problema de anorgasmia. O problema de anorgasmia, ele vai acontecer, como eu mencionei, ou por questões que vão ser orgânicas, medicamentosas, ou por questões emocionais. As questões emocionais têm que ser trabalhadas. Você tem que identificar o que está causando aquilo, o que está gerando aquilo, e ir lá no fundo da questão para poder trabalhar aquilo. Um barulhinho, chiadinho no seu ouvido não vai fazer isso de maneira alguma. Pode trazer alguma sensação de prazer para algumas pessoas? Claro que pode, tá? Mas a gente também tem que saber diferenciar o que é prazer e o que é orgasmo, tá? A gente estava fazendo uma live aí semana passada e alguém falou, eu tenho orgasmo comendo chocolate. Provavelmente você tem prazer comendo chocolate, né? Ter orgasmo comendo chocolate é uma coisa muito estranha, muito diferente. Duvido muito que isso venha nessa intensidade. Então, é saber diferenciar. Um barulhinho ali no seu ouvido pode gerar prazer. Que vai gerar um orgasmo, tenho minhas dúvidas a respeito disso, tá? E o ASMR, então, ele não é terapêutico. Ele vai causar sensações, vai causar estímulos, mas não é uma terapia. Exatamente, exatamente. Então, fica claro, né, aqui nessa nossa live que precisa tratar a questão das causas emocionais que está gerando os problemas de disfunção, Caso existam causas emocionais, né? Caso existam. É entender também que nem sempre existem causas emocionais. Não vamos achar que hipnose é uma panaceia que vai resolver tudo. Não é assim também, não. E tem um fator medicamentoso que você citou aí também, né? Tudo. Fator orgânico. É exatamente isso. Nem sempre a hipnose vai resolver tudo. Existem várias questões que não são resolvidas pela ferramenta. Entendi. Gente, quem tiver alguma dúvida aqui, coloca na caixinha, no balão de perguntas. Aqui tem uma interrogaçãozinha que fica melhor de ver, que aqui fica muito difícil de visualizar. Aí, o Marcelão aí, recomendo todos fazerem um curso. No outro curso dos sonhos lúcidos, você vai ensinar para o pessoal a como chegar nesse estado, né? Acho que é um sonho para muita gente. Às vezes a gente está dormindo, né? Tá tendo um sonho tão bom, tão gostoso, e de repente a gente acorda. Aí o cara diz assim, como eu queria voltar para aquele sonho. A questão dos sonhos lúcidos seria uma vertente como essa, você poder regressar de volta para o sonho, ou você se programa já para sonhar alguma coisa específica? Na verdade, você está no controle dessa realidade, né?
Se você quiser mudar cenário, mudar situação, mudar tudo isso, você vai poder fazer isso. Você passa a ter o controle ali desse sonho. Então, e outra coisa, o processo de sonhos lúcidos, ele é um processo inicialmente desenvolvido para um trabalho meditativo. O que eu fiz foi mudar esse processo, levando para o lado da hipnose. Então, levando para um lado da auto-hipnose, né? Porque realmente existem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande num processo meditativo, mas que têm facilidade para a auto-hipnose. E aí esse novo caminho facilitou muito para que mais pessoas possam ter essa experiência, possam ter essa sensação, possam experimentar isso. Exatamente. Aqui... O Cleiton estava participando do curso lá na semana passada. Ó. Legal. A Fernanda que está aqui embaixo, ela é a minha esposa. Ela é louca para passar pela experiência. Ela já passou por várias minhas, né? Mas quando ele ficou sabendo da referência aí, do Guilherme Miaus, ela viu alguns vídeos teus, cara, ela ficou doido. Eu digo, venha para cá, venha para outra casa. Ela está na outra casa ali atrás. Venha para cá, você passa pela experiência ao vivo aqui, com o meu consentimento. Pensei que era ela. Francinete, boa noite a todos. Isso, ó. Tema da live, orgasmo hipnótico e sonhos lúcidos. Qualquer dúvida a respeito de disfunção sexual, sobre sexualidade, sobre hipnose relacionada a esse tema, pergunta aí, aproveite que o Guilherme ainda tá cheio de energia, que já bata a fome aí e a gente tem que encerrar a live. Querem experimentar com o Gui? Se você estiver na live, Fernanda, pode vir para cá, para outra casa, que a gente faz uma aqui agora. E ela entra facinho demais, cara. Ela entra facinho demais. Aí vai ser massa. Olha lá, Fernanda, o pessoal instigando aí. Já ela bate aqui. Então, Gui, finalizando aqui, né, a nossa live, conta aí, né, um pouco dos teus projetos. Mais uma vez, né, para quem chegou agora, o que você está fazendo, quais são as surpresas que vem aí. Como eu mencionei, agora a gente está focado nesse treinamento, né? Esse treinamento ligado à sexualidade. As pessoas podem saber mais dele no www.hipnosenacama.com.br. Então, www.hipnosenacama.com.br, que é o site desse nosso novo projeto. Esse deve ser um projeto que a gente vai estar divulgando ele, mantendo ele de uma forma mais intensa aí pelos próximos 2 meses, e trazendo cada vez mais uma ideia, conceitos aí e aulas e cursos para além do que está lá. O Marcelo está aí já, mas já dá um spoiler aqui para o Marcelo, a gente já está organizando aí para acontecer para vocês lá, Marcelo, ali um conteúdinho de fisioterapia pélvica, de assoalho pélvico, né, para auxiliar clientes que possam ter ejaculação precoce e que tá um pouco fora desse lado emocional, desse lado da ansiedade. Então, a gente já estamos fechando aí com uma profissional da área esse workshop que vai ser dado gratuitamente para vocês lá que estão no Hipnose na Cama. Então, inicialmente, o nosso projeto, por enquanto, é esse, o www.hipnosenacama.com.br, é onde a gente está trabalhando, mas tenho também a formação em hipnose clínica e regressiva, que é uma formação completa em hipnose clínica, né? Essa formação, ela está, por enquanto, aí no online, enquanto a gente não iniciou os nossos treinamentos novamente no presencial, por conta da pandemia, mas já estamos com ele no online. A pessoa que quiser fazer essa formação já no online, ela vai receber a certificação de hipnoterapeuta da mesma forma, funciona da mesma maneira. Mas tem muito mais coisa acontecendo. A gente tem nesse final de semana o Hipnoday, que é o nosso congresso de hipnose,
com mais de 30 nomes da área, incluindo o Roy Hunter, que é um hipnotista que está no hall da hipnose, considerado um dos maiores hipnotistas do mundo, com com Cheryl Elman e o Larry Elman lá com a gente também, com o Bob Burns, que foi o criador do Swan, né, da técnica do cisne. Então, já vários profissionais internacionais e tudo com tradução simultânea pelo César Mello. Vai acontecer nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, tá? E o Marcelo colocou aí o link aí do Hipnose na Cama aí para quem quiser participar também. Show, show. Vou colocar na descrição do vídeo também. As perguntas começaram a aparecer aqui, né? A Francinete, ela colocou: como é que acontece o orgasmo com hipnose? Eu gostaria de saber. Ela não é do mundo da hipnose, é uma aluna minha. Na verdade, é justamente aquilo que a gente mencionou, né? É o processo, a experiência, a sensação, ela é reproduzida. A hipnose, ela tem o potencial de reproduzir essa sensação, tem o potencial de reproduzir estímulos já existentes, e se a pessoa já passou por essa sensação, ela, com a hipnose, pode ser reproduzida de forma bem intensa, sim. E a Chiara Araceli perguntou: as modulações do orgasmo dependem dos gatilhos? Não necessariamente tem que ter gatilho, tem que ter a sugestão, né? A modulação, ela vem com base na sugestão, para que isso fique maior, para que isso fique menor, vem com base na sugestão e na intenção. Se você quer que aquilo aumente, se você deseja que aquilo fique mais intenso, isso vai aumentar. Não tem necessidade de gatilhos específicos para isso, não. Está muito mais focado na intenção, tá? Guilherme, você já deu sugestão pós-hipnótica para o orgasmo? Pode ser dado. Tanto pode ser dado de uma forma demonstrativa, né? Como isso pode ser feito ao ser trabalhado um aprimoramento sexual com um casal no ambiente clínico, para que, claro, isso venha à tona em um momento íntimo, em um momento a dois e tal. Algo que eu falo muito as pessoas, muitas vezes, elas têm essa impressão de que durante os tratamentos, a sensação de orgasmo, ela é iniciada ali para a pessoa ter um orgasmo na hora. Não é assim que acontece. Nem me sentiria confortável ali tendo homens e mulheres tendo orgasmo o tempo inteiro ali do meu lado. Então, não é esse o caminho. O caminho é para que ele tenha isso em casa com o parceiro, com a parceira, né? Então a sugestão, ela é feita, sim, quando isso é feito de uma forma pós-hipnótica para acontecer ali num ambiente fora do ambiente clínico. O ambiente clínico não é o local para que ele tenha essa sensação. É o local para que ele resolva o problema que impeça ele de ter essa sensação, mas não o local para que ele sinta isso. Aí o Marcelo comentou: são inúmeras possibilidades de aplicação. Exatamente isso. Então, pessoal, fica claro aí, tá certo, que quando se vai fazer um tratamento, não é para botar as pessoas para estar sentindo prazer lá na hora, não. Tá? O tratamento não é esse. O tratamento é ressignificar os problemas emocionais ou não, né? Verificar, né? A hipnose, ela vai agir de forma investigativa aí para saber o que é que você está passando. Mas o objetivo terapêutico é resolver o problema da pessoa, tá? Agora, quando você quer ter uma experiência recreativa, é outra história. Nada pede, né, Guilherme, de uma pessoa chegar para você e dizer assim: ó, Guilherme, eu sei que é possível fazer essa experiência, eu estou muito curiosa, eu te dou o consentimento, eu quero que você faça a experiência comigo, num canto fechado, isolado, né? Claro. Sei lá, com uma pessoa... É totalmente diferente. Então, o que eu sempre critico é a questão dos caras que estão fazendo experiências na rua. Porque tem vídeo lá no YouTube que está rolando. Mas, se você for fazer com uma pessoa que te pediu, show de bola. Aí é outra história, né? A questão é a questão da ética e do consentimento. Claro. Então, eu acho que daí pergunta até onde vai, né, essa questão ética. É muito uma questão de bom senso também, tá? Acho que não é nada que tem que ser ensinado, não é nada que existe um manual, que existe um padrão, é uma questão de bom senso. Se aquilo está sendo feito de uma maneira não vexatória, está sendo feito de uma maneira
permissiva, eu acho que é muito uma análise em cima disso. Ao final das contas é você imaginar como é que a pessoa saiu da experiência, né? Como foi a experiência para ela no exato momento e depois que terminou, como ela vai se sentir na pós-hipnose. Então, se foi bacana para a pessoa, então tá tudo certo. Trouxe a melhor experiência possível para ela, é isso daí. Exatamente. Então, gente, tem mais alguma pergunta aqui? Guilherme tá doido aí para sair para comer um X-ratão aí, que eu tô ligado. A fome vai batendo aqui, né? O Guilherme é muito ético, pessoal. Não, cara, isso aqui é uma referência, né? Todas as pessoas que eu já tive contato, que falou do Guilherme, falou a questão da... trabalha com um assunto, né, que é polêmico, que é a questão da sexualidade, do orgasmo hipnótico. Algumas pessoas, quando escuta esse tema, acham que o cara logo é da putaria, que o cara vai estar fazendo hipnose para estar fazendo putaria. Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é justamente essas lives aqui, Guilherme, para mostrar para as pessoas que as coisas é feitas com ética, com ordem, com certeza, claro. Com sentimento, bom senso, com finalidade terapêutica. Então, mostrar que o negócio é sério e não a questão da banalização do negócio, né? Então, Guilherme, parabéns, tá? Primeiramente, pelas tuas palavras aí, né? Que pôde esclarecer ao público a respeito dessa ferramenta. O vídeo vai para o YouTube. Quem tiver mais dúvidas, acesse o canal do Instagram aqui. Como é que está a descrição do Instagram? O quê? Do seu Instagram? Do seu Instagram, como é que tá? Nem ele sabe, pode agora. Guialves.bsb. Pronto, eu vou colocar na descrição também, tá certo? O pessoal aqui, siga esse cara aqui, uma das maiores referências nas áreas, e faça os cursos que ele citou aí, porque é show de bola. E até eu vou mergulhar nessa questão dos sonhos lúcidos, que é uma das coisas que eu tenho bastante curiosidade. Então, tamo junto e misturado. Guilherme, no final das lives, eu sempre faço uma posezinha no final com o participante, que é pra gente tirar um print para a capa do YouTube. Então, faça a sua melhor pose. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, eu fui fazer uma live com o Filardo. Sabe quem é o Filardo, né? O que trabalha com mesmerismo. Pô, o Fio, todo mundo conhece Fio. Aí na hora que eu fui fazer aqui, ele fez, porra, Bruno, vai te lascar, cara. Que negócio manjado da porra. Enfim, né? Eu digo, ô, Filardo, eu vou fazer aqui só de raiva, tá certo? Então, Guilherme, muito obrigado pela presença, pela participação. Tamo junto e misturado. E qualquer coisa, a gente se comunica via WhatsApp. Valeu, qualquer coisa é só chamar. Abraço. Valeu, meu grande. Abraço.